Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 18 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. Vamos continuar falando dos Salmos e hoje Salmos 129 e o 130. E também vamos falar de 1 Crônicas, capítulo de número 2. E se você já leu aí o livro, ou se você já leu a maratona de hoje, você deve estar se perguntando como que a gente vai fazer o devocional aí com essa quantidade de nomes, né? Esse é o nosso desafio, porque toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus inspirada por Deus. Ela é dada por Deus para que nós possamos, como crentes, sermos edificados. Então nós temos que ter cuidado para não descartar partes da Bíblia como se elas não fossem importantes. E Crônicas é o livro da eleição de Deus. Mostra o fato de que Deus escolhe homens e mulheres, né? Escolhe pessoas para a sua própria glória. Bom, Crônicas capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 para a gente poder conversar aqui, ou começar a nossa conversa. Diz assim: esses foram os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Ou seja, o nosso querido cronista faz uma relação dos filhos de Abraão. Aqui no caso já os netos, né? Porque, aliás, nem neto, bisnetos, né? Porque Abraão, Isaac, Jacó, e agora estão aqui então os filhos de Israel, os filhos de Jacó listados. O que o cronista vai fazer, o que o escritor vai fazer é destrinchar agora a família de Abraão. Vimos ontem como que Deus escolhe Abraão, como que Deus escolhe esse homem, e agora o cronista então vai destrinchar aí a família. Nos próximos capítulos vai destrinchar então a família de Abraão. Só que o escritor faz é algo não muito comum, especialmente naquela época. Ele avança na genealogia, ele avança ali no seu ensino e vai direto, vai já de uma vez para Judá. Então, se você for pela ordem aqui de nascimento, é Rúben, Simeão, Levi e aí Judá. Só que o cronista ele já pula logo e vai já falar sobre Judá. Talvez por causa da importância estratégica de Judá em relação às outras tribos. Por exemplo, Judá se tornou depois uma nação. Davi veio da tribo de Judá e construiu toda uma dinastia. Então talvez esse tenha sido o pensamento do cronista, mas isso tudo é especulação, porque o cronista não deixa isso claro. A pergunta que surge é: qual é a importância de todos esses nomes? Para que serve, ou de que maneira todas essas genealogias, de que serve todas essas genealogias para a nossa vida cristã? Qual é o valor disso para a nossa vida cristã? Primeiro, eu acho que tem muitos valores, e como eu disse já na introdução, nós não podemos descartar qualquer porção da palavra de Deus. Nós não podemos achar que algo que está na palavra de Deus não tem valor ou importância. Esse é um erro grave que nós não devemos cometer. Tudo que está na Bíblia está ali, foi colocado ali para a nossa própria edificação, para o nosso próprio crescimento, e nós não podemos e não devemos descartar nenhuma destas porções. Então, essa talvez seja o valor maior. Ainda assim, existem outros valores. Por exemplo, por que é importante todos esses nomes? Para afirmar que a eleição de Deus não depende dos méritos humanos. O que mostra aqui é que homens comuns foram eleitos
por Deus. Isso eu entendo, eu percebo e a gente pode destacar isso. Isso é um contrassenso aos dias de hoje. Nos dias de hoje, existe uma tendência a tratar todo mundo como se fossem pessoas altamente especiais. Então, a ideia é de que você é muito especial, muito, mas muito fora da curva e assim por diante. Só que a eleição de Deus, especialmente nesse caso aqui, mostra que Deus ele escolhe homens e mulheres comuns, pessoas do dia a dia, da vida comum, que fizeram coisas comuns, sem grande extravagância. E aí, o que nós aprendemos é que a nossa boa performance não depende de nós mesmos, é fruto da graça de Deus. Tudo que nós viemos a realizar, tudo que nós pudermos fazer, todas as boas realizações que vamos ter, isso depende da graça de Deus totalmente. Isso gera em nós dois sentimentos que são aparentemente antagônicos. Eles geram primeiro um sentimento de humildade. Se o que eu faço não é mérito meu, se as minhas boas ações não são méritos nossos, então se tudo que eu faço vem da graça de Deus, então do que eu posso me orgulhar? Por que eu posso me sentir superior às outras pessoas? Por que eu posso me sentir superior a alguém que não está fazendo aquilo que eu acho que deve fazer ou tendo as posturas que eu acho que ela deve ter? Então a primeira coisa aqui é que isso nos torna extremamente humildes, porque se eu faço alguma coisa de bom, isso é fruto da graça de Deus. Mas por outro lado, e aí é o antagonismo, nós somos extremamente valiosos. Se por um lado isso nos torna humildes, isso também nos torna valiosos, porque nós somos alvos da graça de Deus. Um Deus poderoso, todo amoroso, todo santo, resolveu nos dar a sua graça. O maior exemplo, ou a melhor pessoa que entendeu e praticou isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em muitos casos, ele vai dizer frases que mostram, por exemplo, que ele era o pior dos pecadores. Ele chega a dizer isso, eu o pior dos pecadores. Mas em outros lugares ele vai dizer, Deus colocou um tesouro em vasos de barro. Ou seja, ele entendia que ele era valioso, ao mesmo tempo que ele entendia que ele era o pior dos pecadores. Segunda coisa que a gente vai ver aqui, a importância de todos esses nomes, é mostrar que os planos de Deus são perfeitos, ainda que executados por homens imperfeitos. Deus escolhe uma nação pecadora, Deus escolhe um povo pecador, Deus escolhe uma nação de homens que não tinha, como disse anteriormente, nenhum tipo de vantagem estratégica em relação às outras nações. Uma nação comum, de pessoas comuns, inclusive uma nação pecadora. Então, Deus tem os seus planos e os seus planos são perfeitos, ainda que executados por homens imperfeitos. O fato de Deus escolher uma nação pecadora é interessante porque se ele não escolhesse uma nação pecadora, ele não escolheria ninguém, porque não há ninguém que não seja pecador. Isso é interessante porque muitas vezes a pessoa fala assim, como alguém pecador como ele pode estar ali, né? Como alguém pecador como ele pode estar na igreja? Ora, não há como formar a igreja a não ser através de pecadores. A igreja é formada por pecadores, então não há como fugir dessa realidade, a realidade que a igreja é formada por pecadores. Agora, essa coisa dos planos de Deus perfeitos é interessante porque alguns anos atrás, eu me lembro de um irmão, e ele me procurou dizendo, olha, as coisas não estão indo bem para mim. Ele já era cristão há algum tempo e tal, e ele estava ali passando um momento difícil na vida dele. E quando as pessoas estão passando momentos difíceis, a gente não tem muito o que falar, né? A gente não tem muito o que aconselhar. Às vezes, falar vai até piorar. Então, eu me lembro que naquela oportunidade, meio sem saber o que dizer para aquele irmão,
Eu disse, olha, meu irmão, estarei em oração por você, conte comigo naquilo que você precisar, mas no fundo não havia muito que eu podia fazer também. No final eu disse, olha, conta comigo aí no que precisar e vamos estar em oração. Só que esse irmão, ele foi obedecendo a palavra de Deus, ele foi sendo fiel à palavra de Deus, ele foi sendo discipulado pela palavra de Deus, ele foi aprendendo, ele foi tendo comunhão com a igreja, ele foi servindo a igreja. E hoje, quando eu olho para trás e vejo como esse irmão, que naquela época disse, não estou indo muito bem, quando eu olho para a vida dele hoje, eu fico muito feliz de ver aquilo que o Senhor fez na vida desse irmão. Então, irmãos, Deus tem os seus métodos e nós temos que confiar nisso. Não podemos controlar Deus. Ele tem os seus métodos. O método de Deus é diferente dos métodos do mundo. O método de Deus é o método do discipulado, da comunhão, do serviço na igreja local, de aprender uns com os outros. Esse é o método estabelecido por Deus. E quanto mais rápido entrarmos no método de Deus, mais as coisas vão se ajustando em nossa própria vida. O ponto é que Deus tem os seus planos perfeitos, mas executados por homens imperfeitos. E o último ponto aqui é: por que estudar todos esses nomes? Para lembrar dos grandes feitos de Deus. É impressionante o que Deus fez no passado com um povo rebelde. É impressionante que o Redentor de toda a humanidade tenha vindo, surgiu, nasceu a partir de um povo extremamente rebelde. Isso é chamativo para mim e para você. Olhar para o fato de que Deus pôde executar um plano tão lindo, que nós hoje somos alvos desse plano, através de um povo rebelde, enche o nosso coração de esperança. Sabe por quê? Deus continua sendo o mesmo. Deus continua executando os seus planos por meio de um povo rebelde. Hoje é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é esse povo. Um povo que, ainda que amado por Deus, ainda que salvo por Deus, continua cometendo seus pecados, continua cometendo seus erros, continua como uma criança, birrenta, rebelde, desobediente, né? Continua, e Deus continua executando o seu plano através desse povo. Então, olhar para esses nomes é ver que Deus fez grandes coisas no passado e continuará fazendo grandes coisas no presente e no futuro. Bom, podemos já caminhar aqui para a conclusão, e eu quero concluir esse nosso devocional de hoje. A moral da história é que estudar todas essas genealogias alimenta a nossa esperança futura e aviva o nosso coração no presente. Então, quando estudamos essas genealogias, a nossa esperança em relação ao futuro é acesa, é avivado, o nosso coração é avivado. Por quê? Porque, como eu disse, olhamos para esse povo, é como olhar no espelho e ver o que Deus fez nesse povo é alimentar a nossa esperança daquilo que Deus está fazendo em nossas próprias vidas. Confiar que Deus tem os seus métodos, ainda que os métodos de Deus pareçam difíceis de entender em algum momento da nossa vida. Em dificuldades, certamente vamos questionar esses métodos. E aí vamos procurar alguns atalhos, vamos tentar algumas coisas fora do comum, mas não faça isso. Continue confiando em Deus sempre, 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 porque Ele tem os métodos dele. Pode estar difícil hoje, pode estar complicado, você pode querer desanimar, querer desistir. Isso é normal, isso é comum, só que ao olhar para a palavra de Deus, especialmente para um texto como esse, é encher o nosso coração de esperança. Tá certo, meu povo? Bom, acho que é hora de orar, né? Vamos orar porque o tempo urge, o tempo urge. Eu queria fazer a oração hoje do Salmo 130. Salmo maravilhoso, que é um salmo de hoje, inclusive, que nós estamos lendo hoje. Então, eu vou ler aqui o Salmo 130,
como parte aí da oração, ou como maneira de orar, especialmente porque o Salmo tem tudo a ver com o que falamos hoje. Então vamos orar. Se você puder aí, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Assim nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Salmo maravilhoso, oração linda. E com essa oração nós encerramos o nosso devocional de hoje. Tá bom, pessoal? Então é isso. Uma excelente, uma ótima terça-feira para todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.